Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova, 6 horas e 1 minuto no meu relógio. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino nessa reflexão dominical. Lembrando a todos e a todas que a semana que passou nós ficamos aí olhando alguns fatos que nos deixam assim meio preocupado, meio assim tenso, né? Quando a gente observa claramente o que aconteceu nesse país. Primeiro, sabendo que um senhor, uma pessoa, um advogado, mandou cerveja na cabeça do velho da Afan, sei lá, não vi a cena, mas disseram que ele jogou cerveja. Eu acho que esse camarada merece responder pelo que ele fez. Não se estraga a cerveja assim. Na verdade, a gente respeita a cerveja. Também essa semana, nós tivemos aí, né, uma coisa interessante, foi o presidente Jair Mentiga Bolsonaro recusando um livro, eu quero a novidade. Ele dizendo que não lê há muito tempo. Na verdade, no início da campanha dele, no 2015, ele não era nem candidato ainda a presidente, alguém também deu um livro para ele. Ele disse que não lia, porque não tinha tempo. Bom, agora ele continua sem tempo para ler. Enquanto, na contramão, os outros candidatos dizem que lê. Embora disseram que Moro também tem preguiça de fazer leitura, pois se ele lesse pelo menos os processos que ele julgou em referente ao Lula, ele não teria tomado decisões arbitrárias e não teria invalidado todo o processo. Mas é um detalhe que nós queremos apenas refletir. Ainda olhando para a questão presidencial, essa semana ele também oficializou que não sabe o que é IFAB, ou seja, o IFAB que cuida do patrimônio histórico brasileiro. Como um militar de carreira não sabe o que é IFAB. Bom, nós sabemos que as Forças Armadas são um dos órgãos, pelo menos que eu conheço a nível de mundo, que mais vigia e guarda a questão da história, toma conta para não se perder. Como nós sabemos que existe o Duque de Caxias, Marechal Rondon, como existiu Malé, como existiu aí, né, vamos dizer assim, outros, né, personagens, como o Frei Orlando Capelão, que é o patrono do serviço religioso do meio militar, ou melhor, do serviço de assistência religiosa, ou no Exército Sarex, na Marinha outro nome, na PM outro nome, e se não fosse a história. É inadmissível que um presidente não conheça e não saiba o que é o IFAB. Bom, mas é um detalhe que nós não queremos discutir, não queremos colocar isso em evidência, até para dizer que a gente está perseguindo o pobre do presidente, coitadinho. Mas ele fez o seguinte, ele disse que uma pessoa, um grupo de funcionários do IFAB, com PH, como ele disse, encontrou algumas cerâmicas numa obra, numa construção, numa cidade Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e proibiu, né, a continuação dessa bendita obra. E aí, de repente, esse cidadão chamado Luciano Hang, o mesmo da cerveja, que tomou cerveja da careca, é o mesmo que ligou pro presidente, o amiguinho presidente, foi e mandou saber o que era o IFAB, e depois ele fez o quê? Ele simplesmente ripou, como ele disse na palestra, na fala, não sei, naquilo que ripou os funcionários. Bem, sem contar que a gente, quando olha para essa fala dele, percebe-se ali um crime da questão de você querer fazer do cargo público um serviço particular, ou seja, eu tenho lá um cargo público e uso ali para beneficiar meus amigos. Isso constitui falha. É mais um pedido de impeachment dos 148 que tem contra ele, que o Pacheco está sentado em cima. Como diz lá José Simão, da Band News, ele apenas pegou o processo, o papel e, pum, colocou e sentou em cima. Deu uma levantada assim e colocou o documento embaixo ali para poder não fazer o pedido de impeachment do presidente da República do Brasil pela sua falta de decoro no cargo. Ou seja, eu tenho um amigo que é filho de não sei do que, ligo para ele e pronto, vai o meu problema. Também essa semana nós tivemos aí a Anvisa autorizando, através de estudos, é claro, que vacine as crianças a partir de 5 anos de idade. Novamente o presidente entrou na sua live maledita semanal, criticando e querendo divulgar o nome dos técnicos, funcionários públicos que autorizaram tal prática. Olha, a gente sabe como tem pessoas ligadas a essa presidência que tem um neurônio ameno, ou tem sei lá o que vive de ameaça. Eu mesmo recebi algumas ameaças já por parte de alguns bolsonaristas de forma direta e indireta, inclusive comentários, vamos dizer assim, nada elegante lá no Facebook ou mesmo aqui no YouTube. Bom, mas deixa pra lá porque a gente não vai dar palco para palhaço.
como diz lá Ricardo Boechat, o meu palco não é picadeiro para palhaço subir. Vamos nós para o evangelho de hoje, lembrando que estamos no 4º domingo do Advento. Hoje nós estamos lendo as leituras Miqueias, capítulo 5, versículo 1 ao 4, Salmo 79, entre aspas, 80, também, entre parênteses, 80, também é leitura de Hebreus, capítulo 10, versículo 5 a 10, e hoje, com muito cuidado, vamos falar a leitura de hoje, que é Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45. Quem não viu, no domingo passado eu falei Lucas capítulo 10 em vez de capítulo 3. Lembrando que no domingo passado nós lemos capítulo 3, versículo 10 ao 18 de Lucas. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas porque vivemos o ano litúrgico C na Igreja Católica Romana. Então o texto de hoje é o grande encontro de Maria com Isabel. Temos aí o encontro do Velho e do Novo Testamento. Temos um momento gracioso em que Maria entra na casa de Isabel e ela saúda Maria com aquela saudação angelical, dizendo para ela que ela é toda cheia de graça. Nós ainda olhamos para o texto de hoje, ele faz uma leitura do Evangelho da infância de Jesus. Nós temos o encontro de duas mulheres. Semana passada nós tínhamos aí o evangelista Lucas nos trouxe a presença de João Batista fazendo as perguntas sinceras e objetivas e afirmações necessárias para aqueles que estavam indo ao encontro dele. Quando um soldado vinha falar com ele, ele dizia: soldado, não cobre nada além, não queira, vamos dizer assim, não seja violento, não peça propina, não seja corrupto. Também, quando vinha um cobrador de imposto, ele dizia a mesma coisa: olha, não queira cobrar propina, sejam honestos. O evangelho de hoje é o momento em que Maria vai até Isabel. E nesse encontro, nós temos aí essa leitura teológica do Velho Testamento, representado por Isabel, e do Novo Testamento, representado por Maria. A gente, quando olha para esse evangelho, é uma indicação que a saudação de Maria ao menino João Batista traz para ele o Espírito Santo, ou seja, Maria, na sua presença como mãe do Salvador, consegue, pela graça de Jesus de Nazaré, levar a ação do Espírito Santo. Isabel, o menino pulou no meu ventre. Não aqueles pulos que a gente vê em alguns cultos pentecostais ou em alguns momentos, em alguns lugares que eu já fui, que as pessoas ficam pulando em êxtase, dizendo que é o Espírito Santo, mas sim um pulo de confirmação da promessa que João Batista era o percursor do profeta Senhor e Deus Jesus de Nazaré. Nós olhamos ainda nesse contexto que uma das críticas, dos desafios de Maria, que logo depois ela faz o Magnífica, é um grito solene de justiça social. Um grito solene, aonde alguns vão dizer que é um grito comunista. É um grito que vai muito de encontro com o Cântico de Débora, lá em Juízes capítulo 5, versículo 24. Quando a gente observa bem que a prática de Maria é uma prática que nos leva a refletir sobre nossas escolhas, sobre a nossa prática de vida. Interessante é que Maria traz para nós uma ação de graça solene para o Deus que nos libertou. Maria, ela tem essa questão de trazer para nós o Salmo 34, versículo 4, quando ela traz essa meditação. O autor sagrado Lucas, quando narra esse encontro, ele tenta deixar bem claro quem é Maria e quem é Isabel. Qual é o papel de cada uma na história da salvação? Qual é a missão particular? Nós, quando olhamos para nossas comunidades aqui, a nível de Brasil, a nível de Rio de Janeiro, a nível de Baixada Fluminense, sobretudo nesse tempo de chuva, nós devemos nos questionar qual é o nosso papel verdadeiramente como cristão na história da salvação. A presença de Jesus nesse contexto, ali temos um dos encontros de 4 pessoas, temos ali o encontro de Maria com Isabel, Jesus e João Batista. Esse encontro que temos ali é um encontro muito significativo, pois apresenta 2 mulheres que acreditam e sabem os filhos que estão assumindo. Maria, pela ação do Espírito Santo, grávida. Isabel, pelo tempo da idade, ali tinha uns 40 anos no contexto judaico, ela já estava com idade avançada para engravidar. Nesse contexto, a vida de Jesus de Nazaré é marcado também por essa visita. Essa ação salvadora de Jesus também nesse contexto. Nós que somos desse mundo, dessa realidade, somos chamados, a exemplo de Maria, levar Jesus para o próximo, levar Jesus para aqueles que estão precisando, pois Isabel, já de idade avançada,
precisaria de um apoio. Isabel estava no 6º mês de gravidez. Mulheres, homens, casais, sabem muito bem como o 6º mês é o mês em que começa a criança se preparar para nascer. Tem criança que nasce de 7 meses. E nesse sentido, Maria sabe como é necessário o apoio de alguém com mais juventude. Maria, que quando chega a Isabel, ela chega com a proposta não de ser ali mais uma hóspede, mas sim uma companheira, uma ajudante, alguém que vai lhe dar força para poder gerar João Batista. O estremecimento, o pulo de João Batista no seio de Isabel, no ventre de Isabel, é um sinal de esperança, é um sinal de alegria, é um sinal da certeza que a história da salvação está sendo cumprindo, que nós teremos verdadeiramente o libertador. Nós cristãos somos chamados a levar Jesus para que possa gerar essa esperança da história da salvação. O evangelho de hoje ainda nos traz a necessidade de apresentar essa proposta de libertação. Não uma proposta assim própria, não uma proposta egoísta, não uma proposta a partir do meu ego, não uma proposta a partir daquilo que eu acredito, mas sim daquilo que a igreja mãe ensina, a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina e a partir daquilo que nós estamos plenamente vivendo. Maria tem esse reconhecimento de Isabel, ela não se enche de orgulho, ela não se acha, não, porque agora eu sou mãe do Salvador, ela se coloca a serviço. Maria se coloca como aquela que tem que ser a última no contexto do Evangelho de Jesus. Temos a consciência que nós somos chamados a levar Jesus àqueles que precisam. E nós devemos também acolher os outros, como se fosse o outro Cristo. Muitas das vezes, em nossos grupos, em nossas reuniões, em nossas vidas, nós temos o costume de dizer, olha, sabe com quem você está falando? Nós temos o costume de nos impor, trazer para nós, sobretudo os religiosos, muitas das vezes, trazer para nós um peso de uma autoridade e de um autoritarismo que não está de acordo com o Evangelho de Jesus. Nós trazemos nesse contexto um encontro que ali é mais do que apenas o encontro de uma mãe do Deus vivo, mas é o encontro de uma mulher que partilha a vida. Nós somos chamados em nossas missões pastorais, em nossas missões eclesiais, em partilhar a vida, em levar para o outro a vida. Não levar desesperança, não levar terror, não levar medo, não levar prepotência como chave de necessidade. Nós somos chamados, como diz o Papa lá na Fratelli Tutti, em sermos irmãos para caminharmos juntos, não apenas por caminhar, mas caminhar juntos sabendo daquilo que estamos levando. A necessidade que nos obriga a ir de encontro a esta palavra que nos faz compreender que Cristo, o Senhor, se fez um de nós no Natal. Se fez um de nós não para poder ser melhor do que nós, mas sim para nos ajudarmos a compreender essa boa nova. No final do evangelho de hoje, de Maria, quando fala do bendiz ao Senhor, quando no caso ela bendiz a Deus pela graça da vida, nos leva a entender que se faz necessário esse bendito. E o canto do Magnífica, que é um dos cânticos mais bonitos que nós já podemos dizer que existe, saído da boca de Maria, e no contexto do Novo Testamento e no contexto da Bíblia, é um dos momentos em que Maria mais fala. É um dos momentos que quando nós falamos de Maria, no contexto histórico, nós sabemos claramente que Maria, quando fala na Bíblia, ela traz sempre uma palavra de força. Ela, quando está presente lá na boda de Caná, ela traz uma palavra de força. Ela, quando chega aqui no contexto de Isabel, ela canta: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Nesse contexto, é reconhecer que a salvação ela vem da parte de Deus. Ela não vem pela parte de A ou B, do padre, do pastor, do bispo, do diácono, do catequista, do presbítero. Ela vem a partir de Deus. A salvação que Maria traz para nós é uma salvação que nos faz compreender que se faz necessário uma comunhão plena com Deus. E quando ela traz nesse contexto que ele despediu os ricos de mão vazia, talvez alguém vai dizer que isso é comunismo, talvez alguém vai dizer que isso aí não tem nada a ver com o evangelho, quando o Papa fala para poder olhar para os pobres. Ou quando você tem Pedro Causa-Dáliga falando que sempre fique ao lado dos pobres. Ou quando você pega a CNBB, na sua diretriz de evangelização, diz lá uma igreja pobre.
Nós, quando falamos da pobreza, e nós olhamos para a pobreza às vezes com preconceito, e Padre Júlio Lancelotti essa semana trouxe para nós essa fala, e essa fala como que estão preocupados em excluir o pobre. Num Brasil de meu Deus, com mais de 15 milhões de desempregados, sem contar aqueles que estão no subemprego, sem contar aqueles que estão passando por necessidade, num país onde temos um número de 100 teto, um número de 100 emprego, um número de 100, vamos dizer assim, de 100 direito a nada, crescendo a cada dia. E como eu disse ontem lá no Facebook, e o número de políticos sem vergonha só cresce. O evangelho de hoje ainda, quando traz Maria para nós, não traz uma Maria que vai com as outras, mas uma Maria profética, uma Maria mãe, uma Maria que se preocupa com seus filhos, quando ela diz que tem que lembrar-se de Israel, seu servidor. Uma Maria que traz para nós uma certeza, que é preciso lembrar-se da promessa que Deus nos faz. Muitas vezes nós temos o costume de nos abandonarmos, e nos abandonarmos às vezes sem fé, nos abandonamos assim, dessa forma muito radical. E Maria, quando canta no versículo 52, que ele derruba os tronos dos poderosos, quantas das vezes nós temos esses poderosos em nossas caminhadas, dentro de nossos espaços sagrados? Derruba os poderosos, e quando ela fala os poderosos, ela está falando de quem tem poder e também de quem acha que tem poder. Pois, como diz o contexto histórico em que nós vivemos, aonde uns e outros fazem do seu trabalho, da sua missão e do seu ministério um cargo de poder, não um cargo de serviço. Maria, quando diz que Deus sacia os famintos, a fome que nosso país hoje vive é a fome de comida, de arroz e feijão. Num país onde chegamos a R$8 a gasolina, num país onde está chegando a R$40 os 5 quilos de arroz, num país onde o café está chegando a R$25, 500 gramas, num país onde o povo passa fome de comida, mas também passa fome de justiça, passa fome de direitos, passa fome de razão e passa fome, sobretudo, até mesmo da fé. Muitas vezes nós olhamos para Maria e queremos aquela mulher silenciosa. Nós, cristãos católicos, muitas vezes queremos a Maria, aquela mulher omissa. Quando Maria não foi omissa. Quando Maria, quando abriu a boca no Evangelho, ela abre a boca com uma profecia forte, para que nós tenhamos vergonha na cara. E não tenha medo, não se escandalize, é vergonha na cara mesmo, diante da injustiça, diante da opressão que vivemos em nossa realidade brasileira, em todos os campos. Seja no campo religioso ou campo, vamos dizer assim, todo respeito, campo social. Maria, quando encontra Isabel, ela encontra Isabel e ela proclama Deus. E ela também não falou em línguas. Ela também não ficou falando lá, chama lá Lula, chama lá. Não ficou. Maria cantou na língua dela. Era cheia do Espírito Santo, com a plenitude, como diz lá a Ave Maria, uma Ave Maria, uma alegria de estar cheia de graça. Nós olhamos para Maria e vemos que Isabel, quando saúda Maria, não saúda Maria apenas por ela ser mãe do Salvador. Saúda porque ela sabe claramente que o plano de Deus está acontecendo. E nós temos que ser sensíveis para reconhecer o plano de Deus. Devemos ser sensíveis para saber que o plano de Deus, ele ocorre a partir da nossa aceitação da missão. Por isso, semana passada, no capítulo 3, versículo 10 em diante, até o versículo 18, para ser mais sincero, de São Lucas, quando João coloca as condições para poder ser batizado, nós devemos nos questionar também até que ponto nós estamos em condições de vivermos plenamente e dizermos que somos um país cristão. Até que ponto nós estamos dispostos e somos verdadeiramente dispostos a dizer que somos um país que vivemos a fé em Jesus Cristo? Até que ponto podemos nos orgulhar de ter não sei quantos mil cristãos batizados? Até que ponto podemos nos orgulhar? Até que ponto podemos dizer que de fato somos uma pátria cristã, quando na verdade o número de políticos corruptos que usam a Bíblia, que usam o Evangelho no Brasil é enorme? Por isso esse cântico de Magnífica é um cântico comunista para alguns. Por isso que eles querem a Maria do faça tudo o que ele vos disser. Por isso que eles querem a Maria do sim, eis a serva do Senhor. Não a Maria do Magnífica. Não a Maria que diz, olha, o Senhor lembrou da pequenez do seu servo. Ele derrubou os poderosos e despediu de mão vazia os ricos. Nós olhamos para o Evangelho de hoje, nesse quarto domingo do Advento, faltando poucos dias para o Natal. Na verdade, vivemos aí a expectativa natalina, e nós, particularmente,
com motivos muito piores de vivência, olhando para a nossa pequenez, olhando para nossas misérias, as filas dos ossos, as crianças que não sabem o que é Papai Noel, as crianças que sonham com todos os direitos respeitados, à educação, à saúde, ao lazer. Maria, quando canta para nós hoje, ela canta a certeza. Ele lembra no final que Deus é misericórdia. E a misericórdia dele que nos ajuda a compreender esse mistério de salvação. Maria, ela tem uma preocupação séria com aqueles que estão em volta dela. Maria tem uma preocupação séria com aquilo que nós estamos vivendo plenamente nesse tempo. Nosso país consagrado a Nossa Senhora Aparecida, nossa América Latina consagrada a Nossa Senhora de Guadalupe. E por fim, nós queremos, com muita certeza, acreditar que o Natal não pode ser apenas uma data onde nós aproveitamos para encher a cara, beber. O Natal não pode ser apenas uma data onde você lembra de presentear a esposa que durante o ano inteiro você ignorou, ou o marido. E você não pode esperar o Natal ser uma data onde você vai lembrar da sua família. Como diria um amigo, ele dizia: Natal com seus familiares, Ano Novo com quem você quiser. Sejamos coerentes com a nossa fé. Maria e Isabel, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus que está se cumprindo. Que essa promessa da salvação seja uma promessa plena em nossas caminhadas. Eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença. Deus seja louvado pela graça da vida. Lembrando a todos e a todas que ainda estamos vivendo na dificuldade. Cantando Magnífica, minha alma bendiz ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele se lembrou da pequenez do seu servo. E doravante todas as gerações irão chamar-me de bem-aventurado, de bendito. Deus nos abençoe, nos ajude, que possamos nós orar para Maria, mas a Maria profética, a Maria mãe, a Maria companheira. E que possamos orar em Isabel e nos mirarmos também no reconhecimento de Jesus naqueles que vêm de encontro. E que possamos, a exemplo de Maria, levarmos Jesus até o próximo. Deus nos abençoe, nos ajude, lembrando que estamos numa pandemia, use máscara, quem puder se vacinar, vacine-se, por favor, temos um resfriado brabo aí no Brasil, no Rio de Janeiro sobretudo. Se cuide, cuide um do outro, cuide de quem você ama. Se alguém puder me ajudar com um emprego, um trabalho, eu não estou pedindo dinheiro a ninguém, eu não quero esmola, eu quero trabalho. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos ser fiéis ao amor dele. Eu paro por aqui, eu sou Daniel Nonato. Bom dia.